Opa, então seja muito bem-vindo aqui à sua aula do curso de LTCAT no E-Social. Eu demorei um pouco para poder colocar essa aula no ar porque eu estava um pouco enfermo, tá? Mas agora eu estou bem, agora eu estou novo e pronto para outra e nós vamos continuar então aí o nosso curso de LTCAT no E-Social no módulo de número 3, onde nós vamos entrar na legislação básica do LTCAT. Seja muito bem-vindo. Se você está aqui neste vídeo, eu quero que você saiba que é importante que você retorne às aulas, porque neste curso aqui, totalmente gratuito para você aqui no canal O Prevencionista, eu estou falando sobre o LTCAT, o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, e dentro ali do E-Social, porque o LTCAT ele vai ter ele tem, né, uma participação muito grande dentro do E-Social. E nós vamos entrar na legislação básica do LTCAT comigo, Ederson Dede. É um prazer sempre receber você aqui. Então, preste muita atenção. Vou focar um pouco mais de uma forma direta nesta primeira parte da legislação básica do LTCAT, tá? No decreto 3048 de 99. Por quê? O decreto 3048 de 99, ele aprova o regulamento da Previdência Social e traz outras previdências. E quando a gente fala de Previdência Social, ou melhor, quando a gente fala de LTCAT, nós estamos falando de Previdência Social. Eu já falei para você que o LTCAT é um documento previdenciário. Nós vamos passar por alguns artigos aí desse decreto 3048 de 99 para que você possa compreender a relação direta que o LTCAT tem com esse decreto, tá bom? Modo aula, fica aqui comigo, sai do WhatsApp, sai do Facebook e vamos estudar, vamos crescer na área da saúde e segurança do trabalho. Olha só, o artigo 64 ele vai falar assim: aposentadoria especial uma vez cumprido o período de carência, ou seja, o tempo, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, né, que é obrigatório para aquele trabalhador exposto aos agentes físicos, químicos e biológicos se aposente de uma forma especial, será devida ao segurado. Por isso que eu falei para você que lá no começo desde o nosso curso, que nós íamos chamar os colaboradores de segurado e não de trabalhador ou colaborador, mas segurado, porque a gente está falando de uma previdência, né? Nós estamos falando de algo relacionado à previdência, e a previdência chama o trabalhador de segurado. Trabalhador avulso e contribuinte individual, esses também podem ter a sua aposentadoria especial, este último somente quando cooperado ou filiado à cooperativa de trabalho ou de produção, que comprove o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos. Isso eu já falei para você no comecinho do nosso curso, que quando a gente fala de aposentadoria especial, quando a gente fala de agentes para aposentadoria especial, nós estamos falando de agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes de forma permanente, não ocasional e nem intermitente. E aqui eu quero que você fique bem ciente disso. Quando a norma fala em permanente, hoje nós não temos mais uma legislação que trata do que é permanente de uma forma direta. Mas entenda, suponhamos que um trabalhador ele está exposto a um agente ambiental, um agente ocupacional, né, como a própria NR1, a nova NR1 traz para a gente, e ele fica exposto 2 horas por dia. 2 horas por dia. Todo dia. Isso é permanente. Ah, Ederson, mas ele não fica exposto 8 horas. Não interessa. Permanente é exatamente durante todo o dia ele ficava exposto durante essas 2 horas ao agente que dá direito à aposentadoria especial e está baseado lá no anexo 4 do decreto, deste mesmo decreto 3048 que você está vendo aqui comigo, tá bom? Então o permanente é exatamente essa questão relacionada sempre exposto, não esporádico, né? Vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Antes de 2015, né, algumas atividades, algumas categorias, eles davam direito à aposentadoria especial. Hoje não mais, tá? Até porque nós temos uma redação dada pelo decreto de 10.410, que trouxe algumas alterações aí relacionadas a essa questão de aposentadoria especial. Durante no mínimo 15, 20 ou 25 anos. Onde eu encontro isso, Ederson? Exatamente no anexo de número 4 do decreto 3048, que nós estamos estudando aqui juntos. Artigo de número 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional e nem intermitente. Né? Parece até
aquele conceito, né, de ruído de impacto, né? O que é o ruído de impacto? Aí fala, é aquele que não é intermitente e não é contínuo. Aí você, poxa, legal, hein? Não entendi nada. Mas é exatamente como eu trouxe para você lá no exemplo, no slide anterior. Permanente não é aquilo que o trabalhador ele faz de vez em quando ou de vez em nunca. Permanente é algo, um agente ambiental que o trabalhador está exposto e que está dentro do decreto 3048 no anexo 4 de forma permanente, né? Ou todo dia, ou pelo menos 3 ou 4 vezes por semana, né? Estou dando alguns exemplos, tá? Mas podem ser outros. No qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou cooperado, conforme a gente viu no conceito do artigo 64, ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço. O que isso significa? Significa que o que ele faz está relacionado com esse agente. Tudo bem? Que está no decreto 3048 e no anexo de número 4. Uma lista enorme que a gente vai ver na próxima aula ali de uma forma mais... Mas você já pode ver isso, tá? Eu acho que eu vou até deixar para você dar uma olhadinha. Anexo 4 do decreto 3048, eu acho que é melhor você dar uma olhadinha. Você vai ver o agente ambiental, você vai ver o tempo, como fazer essa avaliação e o tempo que esse trabalhador tem que estar à disposição. Eu vou deixar como lição de casa para você dar uma olhadinha nesse anexo de número 4. Artigo de número 68. A relação dos agentes químicos, físicos e biológicos, e sempre isso, tá? Lembra, ergonômico não, de acidentes não, e da associação desses agentes considerados para fins de concessão de aposentadoria especial é aquela constante no anexo 4. Tudo o que nós formos fazer relacionados vou elaborar um LTCAT, eu sempre preciso estar baseado no anexo de número 4 do decreto 3048. Este anexo que eu deixei aí para você de lição de casa, para que você possa estudar este anexo, tá? Você precisa conhecer este anexo. Não é baseado na NR15, apesar da metodologia muitas vezes a gente utilizar a NR15. Mas quando a gente fala de aposentadoria especial, eu não vou para a NR15, eu não vou para os anexos da NR15. Eu preciso que vocês entendam, isso é importante, que quando eu falo de aposentadoria especial, quando eu falo de LTCAT, eu estou falando do decreto 3048, anexo 4. Ou eu estou falando do anexo 4 do decreto 3048. São esse decreto, esse anexo dentro do decreto 3048 que vai trazer para mim se esse trabalhador tem ou não direito à aposentadoria especial e que vai elencar lá os agentes ambientais, os agentes ocupacionais. Vou dar um exemplo bem simples para você. Quando eu falo de frio, dentro do anexo 15 da NR15 e os seus anexos, ali eu tenho o trabalhador, ele pode ter um direito a ele pode ter um direito, não à aposentadoria especial, mas à insalubridade. Quando eu falo de frio dentro do anexo 4, o frio não dá direito à aposentadoria especial, pelo menos não por enquanto, né? E aí radiações não ionizantes, né? Eu estou falando de umidade, por exemplo, também, que poderia ser esses exemplos, tá? Como que eu vou saber, Ederson, quais são os agentes que dão direito à aposentadoria especial? Você vai ler o anexo de número 4 e estudar o anexo de número 4, ou se você tiver dúvida, você pode procurar lá no anexo de número 4 do decreto 3048. Show de bola? O decreto 10.410 ele fez algumas alterações no decreto 3048, no seu anexo 4 também, e alterou o regulamento da Previdência Social aprovado pelo decreto 3048 de 6 de maio de 1999. Vamos continuar aqui, modo aula. Se você está no WhatsApp, sai do WhatsApp, sai do Facebook, sai do Instagram e fica aqui comigo, porque eu tenho certeza que essa aula ela vai te ajudar bastante, tá? Muito mesmo, principalmente se você for um técnico de segurança do trabalho. Como eu falei, eu recebo muitas dúvidas de técnicos de segurança do trabalho que não tem a menor ideia de como, do que é o LTCAT. A gente vai ver mais pra frente aí dentro um documento LTCAT, tá? Mas eu preciso que você esteja aqui comigo. A comprovação da efetiva exposição do segurado, isso é o artigo de número 3º, né, parágrafo de número 3º, se eu não me engano é parágrafo, do artigo 68 do decreto 3048, fala assim: a comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde será feita por meio de documento que é o PPP,
que nós já vimos nas últimas aulas, em meio físico ou eletrônico. Eletrônico de uma forma obrigatória em janeiro de 2023 até o momento. Então nós entregamos o meio físico. Condições ambientais emitido pela empresa ou por seu preposto com base no LTCAT. Então lembra, a gente já falou sobre isso nas últimas aulas. O PPP ele tem base no LTCAT. Expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança. Isso está no parágrafo, se eu não me engano é parágrafo, tá? Eu não sou muito bom nessa parte da legislação, mas parágrafo de número 3 do artigo 68 do decreto 3048 de 99. Ederson, essa pergunta ela é muito forte. Ah, mas quem emite o LTCAT? Ederson, técnico de segurança pode emitir LTCAT? Não, tá? Presta atenção, o que a lei está falando aqui pra gente ou é o médico do trabalho ou é engenheiro de segurança do trabalho. O Ederson, engenheiro civil pode? Ele é engenheiro de segurança do trabalho? Ah, Ederson, mas é engenheiro mecânico, pode? Ele é engenheiro de segurança do trabalho? Então não, somente engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho é quem faz o LTCAT, é quem elabora o LTCAT. Óbvio, na prática, eu sei que muitos técnicos de segurança do trabalho, eles elaboram o PPP, eles elaboram o LTCAT e alguns médicos do trabalho e engenheiros de segurança do trabalho só assinam. Isso acontece muito, eu não posso tapar o sol aqui com a peneira, mas é importante que você entenda isso, tá? Que pela legislação a assinatura precisa ser do médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Eu mesmo faço LTCAT, não vou negar aqui para você, mas eu preciso da assinatura de um engenheiro ou de um técnico de segurança do trabalho. No meu caso, eu passo para o engenheiro meu de confiança, que trabalha junto comigo, e aí ele faz a revisão, né, o que ele achar que deve inserir ou não, ele coloca lá. A avaliação qualitativa, nós temos dois tipos de avaliação no LTCAT, tá? Dos agentes físicos, químicos e biológicos ocupacionais. A avaliação qualitativa de riscos e agentes prejudiciais à saúde será comprovada pela descrição. E aí tem alguns detalhes lá da descrição que você pode ler no artigo 2º aí do decreto 3048, no parágrafo 2º do decreto 3048, no artigo 68. Nas avaliações ambientais, tanto quantitativa e qualitativa, aí sim eu vou utilizar, além do que está dentro do anexo de número 4, principalmente quando eu falo de quantitativa, a metodologia e os procedimentos. Aí eu estou falando de NHO 01, eu estou falando da forma que eu vou utilizar os equipamentos de medição para comprovar se esse trabalhador tem ou não direito à aposentadoria especial da Fundacentro, tá? E aí sim, da mesma forma que eu faço lá quando eu estou utilizando para um PGR ou para um laudo de insalubridade. Mas eu preciso que você entenda, preste bastante atenção no que eu vou falar. Apesar de tudo isso, você precisa se atentar. Quando eu falo de aposentadoria especial, eu preciso ir para o decreto 3048 de 99, no anexo 4. Lá você vai ver se tem metodologia ou se não tem, se é qualitativo ou se é quantitativo, se tem procedimentos ou se não tem, tá bom? É o decreto 3048 de 99 que vai trazer exatamente esse detalhe para você. Tudo bem? Prestou atenção aqui? Conseguiu tirar algumas dúvidas? Então eu vejo você na próxima aula. A gente vai continuar ainda um pouco sobre a legislação básica do LTCAT, para que você possa ter aí uma boa base e entender o LTCAT antes da gente entrar no documento propriamente dito. Vejo você na próxima aula, abraços e Deus abençoe.